Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Tudo certinho aí? Todo mundo ouvindo direitinho, vendo direitinho? Sim? Bom, vamos para a nossa aula de toxicologia hoje. Evine, só uma pergunta antes de começar. Sim. Eu acabei de ver que você postou uma atividade aqui, um artigo. O que é para fazer? Vocês vão só analisar. Esse artigo ele é um resumo das técnicas, dos métodos de análise. Então, é sobre química forense. O que é a química forense? Faz parte da toxicologia. É uma química instrumental, analítica, para identificação de drogas, de substâncias, de agentes tóxicos de forma geral. Então, é um material que eu queria que vocês lessem, porque ele fala sobre diversos métodos que são utilizados, como testes colorimétricos, cromatografia. Então, vocês vão fazer isso para mim. Não tem perguntas, não. Eu quero que vocês leiam e redigam alguma coisa para mim sobre ele. Principalmente voltado para a química forense, para as técnicas de análise, tá? Tá tranquilo. O de química farmacêutica está um pouco mais pesado. Eu concordo, não sei se vocês viram lá, assumo. Mas o de toxicologia eu quebrei o galho de vocês. É só ler o artigo, né? Um artigo grande, falando sobre técnicas, tá? Felizmente a gente não faz todas essas técnicas em aula prática. Algumas são bem tecnológicas, precisam de equipamentos muito caros. Mas, pelo menos a base teórica vocês precisam de saber, tá? E aí tá tudo ali bem desenhadinho, ok? Entendido? Ok? Entendi. Então vamos lá, nós vamos para a nossa aula de toxicologia. Compartilhar aqui de onde a gente parou. Nós estamos falando, se vocês bem se recordam da última aula, antes do feriado, nós estamos falando sobre toxicologia social. Então, a toxicologia social, ela está muito envolvida com as drogas de abuso, né? Aí nós vamos ter os estimulantes, nós vamos ter os depressivos, nós vamos ter os esteroides anabolizantes, são drogas de abuso de forma geral. E criminal e forense, né? A parte social envolvida, porque envolve o tráfico, envolve o uso de drogas recreativas, né? De forma recreacional, e são proibidas, né? É uma das questões que mais movimenta a toxicologia social. Como são substâncias proibidas, elas precisam de ser encontradas, identificadas, né, comprovação da substância, porque isso gera uma questão criminal, né? Gera um processo judicial, gera cadeia, gera né, um monte de... E para quem usa também, né, gera o aspecto toxicológico em si. Então, nós temos a questão toxicológica e temos a questão criminal, né? No indivíduo e naqueles que movimentam o mercado disso. E a química forense, como está lá no artigo que eu deixei para vocês, ela é a ciência, né, vamos dizer assim, a parte da química e da toxicologia que trata dessas análises colorimétricas, precipitação, testes rápidos, cromatográficos, beleza? Por aí vai. Na aula passada, nós paramos aqui, nesse slide, sobre mecanismo de ação, né? Falei mostrei para vocês aqui como funciona, mostrei essa sinapse, né? E aí, estudamos aqui o acúmulo de catecolaminas, né? Dopamina, norepinefrina, epinefrina, serotonina nas terminações. Depois, quando acaba o efeito da droga, elas são todas recaptadas, e aí a pessoa fica sem essas substâncias, é o que gera depressão pós-uso da droga, né? Aumento dos estímulos dos receptores alfa, beta 1 e beta 2 adrenérgico. O alfa-adrenérgico gera vasoespasmo e hipertensão. Hipertensão podendo ser até grave, levar a problemas mais, né, cardiovasculares mais sérios. Os beta-1 adrenérgicos, hipertensão, vasoespasmo, taquicardia e fibrilação articular. É uma das principais causas
da morte por overdose de cocaína, né? A fibrilação ventricular, ataque cardíaco, né? E o beta-2 adrenérgico, hipotensão e vasodilatação. Então, nós temos uma miscelânea de efeitos que são proporcionados. Isso estou falando em termos de, não em termos de sistema nervoso central, não estou falando da toxicidade sobre o SNC, mas aqui especificamente sobre o sistema cardiovascular, né? Alfa, beta-1 e beta-2. Aumento da dopamina vai gerar agitação psicomotora, lá no sistema nervoso central. E o aumento da serotonina, as alucinações, anorexia, né? A pessoa não come, hipertermia, e também as sensações de bem-estar, né? Que a droga causa. Então, isso aqui é tudo consequência, tudo efeito, né? Agitação, alucinação, paranoia, ausência de fome, né? Anorexia, hipertermia, o calor, né? Aumento da temperatura corporal e a sensação de bem-estar que ela proporciona e que é o objetivo do uso, né? Como que se identifica a intoxicação aguda? Então, o quadro clínico em 3 fases. Primeiro, estimulação inicial, com midríase, pupilas dilatadas, cefaleia, náuseas e vômitos. Depois, né, dentro ainda dessa estimulação, vem a vertigem, tremores não intencionais, principalmente faces e dedos, e tiques nervosos. Palidez, né, diaforese, acompanhada aí de bradicardia transitória, hipertensão arterial, taquicardia, dor torácica. Essa dor torácica, ela pode estar relacionada, né, está relacionada aos efeitos sobre o sistema cardiovascular, né? Então, é muito comum a gente ter o efeito pronunciado já nessa primeira fase de estimulação, esse efeito mais pronunciado fazer com que as pessoas parem nos pronto atendimentos, né? Devido à dor torácica e sensação, já vem a paranoia, né? Que já entra junto com a estimulação, né? Pelo efeito da serotonina, da dopamina, da excitação. Começa a sentir dor torácica, a pessoa acha, pode até estar, né? Um quadro de hipertensão arterial, né? Encaminhando para um ataque mesmo ali, né? Um problema cardiovascular mais grave. Muito comum também, muito identificado, assim, na intoxicação, a diaforese, né? A palidez e a diaforese, a pessoa fica muito pálida e com uma sudorese excessiva, né? Que é a diaforese. Aí, e também que está relacionada à hipertermia, que é o aumento da temperatura corporal. Euforia, agitação, apreensão, instabilidade emocional, inquietudes e alucinações. Não é uma droga alucinógena por natureza, mas pela agitação, pela euforia, pela paranoia, ela acaba gerando o que chama de pseudo-alucinação. Não é uma droga alucinógena, né? Drogas alucinógenas são de outra classe, né? Como mescalina, dietilamina de ácido lisérgico, né? O ácido lisérgico e psilocibina, cogumelos, né? Então, essas são, sim, as drogas propriamente ditas, classificadas como drogas que são alucinógenas, né? O que não é o caso aqui, é uma droga estimulante. Okay? A segunda já é uma estimulação avançada, que é a hipertensão arterial, taquicardia, arritmias ventriculares e, às vezes, hipotensão arterial. Encefalopatia maligna, convulsões e status epiléticos, tremedeira, né? Um tremor mais forte. Dor abdominal, taquipneia e dispneia, podendo ocorrer hipertermia. E o terceiro, que é a fase da depressão, com coma reflexivo, responsivo, midríase fixa, paralisia flácida, instabilidade hemodinâmica, insuficiência renal, vasculite, necrose tubular aguda por rabdomiólise, né? Que já é um efeito de uso mais continuado da droga, está mais ligado ao pós também. Fibrilação ventricular, assistolia, insuficiência respiratória, edema agudo pulmonar, cianose, respiração agônica, parada cardiorrespiratória. Então, quadro já mais complexo, mais grave. Como que é feito o diagnóstico clínico? Paciente normalmente, isso aqui, pessoal, padrão, né?
paciente adulto jovem, que desenvolve síndrome adrenética de curta duração, agitação psicomotora, movimentos estereotipados, então, assim, fala repetitiva, agitação, né? Isso é estereotipado mesmo, né? Dor torácica e lesão de mucosa e de septo nasal, dependendo do uso, a quantidade, da constância de uso, pode levar a necrose, né, e destruir aí a gengiva, fazer cair os dentes, destruir a cartilagem nasal, né? Ok? Dúvidas? Não? Uso concomitante, né, uso conjunto de etanol com a cocaína resulta na formação em vivo do seu metabólito ativo, aí, de um metabólito que é a etilbenzilequigonina cocaetileno. Então, a toxicidade muito maior, com meia-vida mais longa e DL50 menor. Então, é muito mais tóxico, utiliza uma quantidade bem menor para ter um efeito tóxico e, consequentemente, é mais perigosa. E, além disso tudo, tem uma meia-vida mais longa, então demora mais a passar o efeito. Então, a associação muito comum das duas substâncias, o que aumenta consideravelmente os riscos do uso concomitante. Associações com ADT, né, e MAO, né, que são outras substâncias que também podem ser utilizadas aí, às vezes como medicamentos mesmo, né? Metildopamina, reserpina, pode ter efeitos severos devido às alterações do metabolismo da epinefrina e norepinefrina. Associação, por exemplo, com fluoxetina pode gerar o que a gente chama de síndrome serotoninérgica. A síndrome serotoninérgica é o aumento da quantidade de serotonina, né? Tanto a fluoxetina quanto a própria cocaína agem, de certo modo, como um inibidor da recaptação de serotonina. Então, você vai ter um excesso de serotonina nas sinapses, devido à sua não recaptação, levando aos sintomas aí chamados de crise, né, de síndrome serotoninérgica. Pode levar a pessoa ao óbito, à morte. Então, uma associação com antidepressivos é arriscadíssimo. E o que também não é incomum, né? Porque o uso da droga, ele tanto leva a um quadro depressivo, quanto as drogas também estão ligadas ao uso por pessoas depressivas, pessoas com TBH, né, transtorno bipolar de humor, com depressão, têm mais tendência ao uso de substâncias de abuso. Bom, vamos lá para a química forense. Ó, o diagnóstico laboratorial específico é CCD, cromatografia de camada delgada, sílica, positivo para metabólitos da cocaína na urina, mais especificamente a benzoilequigonina até 60 horas da exposição e até 30 dias de uso crônico. Então, exposição aguda, 60 horas. Exposição crônica, 30 dias para você encontrar a benzoilequigonina. Falso positivo para lidocaína, de repente faz uma passagem de uma sonda vesical, vai fazer algum procedimento e utiliza a lidocaína gel, ou a propriamente injetável, e acaba absorvendo e dá o resultado falso positivo. Técnicas de antígeno de corpo, espectrofotometria também podem ser utilizadas, são mais sensíveis, mais caras, mais específicas, mas geralmente não são necessárias nas urgências por causa do quadro clínico, que é muito comum, muito específico, né? E perceptível, de identificação fácil. Tratamento. Casos menos graves geralmente são, né, de curta duração, são pouco tempo de uso, pequenas quantidades. Respondem bem ao uso de benzodiazepínico, normalmente quando chega com uma crise, diazepam injetável, que é utilizado para acalmar e, né, minimizar os efeitos cardiovasculares também, podendo repetir após 5 a 10 minutos, conforme a necessidade, até normalização da taquicardia e hipertensão arterial. Pacientes assintomáticos com sinais vitais e exames laboratoriais normais por mais de 12 horas recebem alta hospitalar. A substância tem um efeito... meia-vida é curta, né? A gente viu lá na aula passada que, por a meia-vida ser curta, a quantidade da droga que é utilizada é grande por um período de tempo, né?
Casos moderados e severos, às vezes são necessários suporte vital, com oxigênio, agitação e convulsão, tratada aí com benzodiazepínicos e barbitúricos. Hipertermia, então são necessárias medidas físicas de controle, como compressas, controle de temperatura do ambiente. Então, assim, a climatização pode ajudar, né, quando você tem esse aumento de temperatura corporal, que é arriscado, porque pode chegar a altos valores de temperatura corporal, né? Isso pode levar a uma febre muito alta, né, pessoal? Então, isso não é também uma questão desejável, né? A gente está aqui. Rabdomiólise, que é a ruptura de musculatura renal, né, da região dos rins, então podendo levar a um problema renal urinário. Administra-se aí soro fisiológico 0,9% para manter volume urinário de 2 a 3 ml por quilo por hora, monitorando eletrólitos, proteínas, função renal, creatinina. Então é muito arriscado, né? Essa questão aí da miólise, né, pessoal? Miólise, né, vem de quebra, destruição de tecido muscular, né? E a rabdo é relacionada ao sistema urinário, então podendo ter perda de líquidos, muitas vezes até pela urina mesmo, né? Aumenta a excreção renal, vai aumentando a depleção ali de substâncias, de líquidos, de eletrólitos, né? E aí levando a um quadro mais moderado a severo. Podendo levar a hipotensão e choque, perdendo líquido, perdendo eletrólito, leva a hipotensão e choque. Aí precisa de infusão de aminas vasoativas, como dopamina, norepinefrina. Okay? Síndrome coronariana aguda, hipertensão e taquicardia já são quadros mais graves, entre com oxigênio, aspirina, benzodiazepínicos e nitroglicerina. Segunda linha em pacientes refratários, né? Fentolamina, beta-bloqueadores não seletivos, metoprolol, principalmente, né? Esmolol também não é o que a gente vê, né? A realidade que a gente vê mesmo é metoprolol em hospitais, nitroprussiato de sódio, IV, e angioplastia primária em casos de trombose, na necessidade, né? Juntamente com o uso de trombolítico, né? Vocês podem ver que aqui atrás tem aspirina, justamente para melhorar esse aspecto, né? O trombolítico aí. Identificação por testes colorimétricos. Bom, primeiro, nós temos o reativo de Marquis, que é aquele que a gente usou nas aulas práticas. Nós fizemos com algum alcaloide, nós fizemos com anfetamina, né? Fizemos com Ritalina, mas dá resultado positivo para alguns alcaloides. O reativo de Marquis, você se lembra, 20 ml de ácido fúrico concentrado e 1 ml de formaldeída 40%. Dá cores para diversas substâncias, é um reativo muito versátil para testes rápidos, utilizado aí de maneira bem ampla para medicamentos, para drogas de abuso. Em uma lâmpada escavada de porcelana, coloca uma porção pequena do pó e adiciona gotas do reativo de Marquis, leva ao aquecimento até a observação de vermelho tijolo no cor. Alguns testes no reativo de Marquis são feitos a leitura no ultravioleta. Vocês lembram da aula prática quem fez, né? Acessando diversas substâncias, né? Benzodiazepínicos, depressivos, ansiolíticos, fetamina, né? Que tinha nosso alcance. Reação com hipoclorito de sódio. Né, a mesma coisa aí, coloca uma pequena porção, adiciona gotas de hipoclorito de sódio, espera-se a formação de um precipitado branco flocoso, que é a reação positiva. Beleza? Dúvidas até aqui? Não? Por enquanto tá tranquilo? Beleza? Então vamos nessa. Bom, pessoal, dei uma olhadinha no grupo aqui rápido. Vocês viram que eu coloquei para vocês lá? Que as nossas aulas de amanhã
infelizmente, estarão suspensas. Sim. Não sei se vocês entenderam bem, vocês já estavam entrando em aula, não sei se vocês tiveram tempo de ver. Eu só avisei vocês agora, pessoal, porque eu também só tive essa informação agora, que a coordenação dos laboratórios pediu para que as aulas fossem canceladas por causa dessa avaliação do MEC. Eles precisam dos laboratórios. Então, a gente não tem muita opção, tá? Depois a gente remarca isso aí. Quem estava programando minha aula amanhã, a gente vai ter que pensar para depois, ok? Então, vamos às anfetaminas e seus análogos, como anfetaminas aí, o metilfenidato, a ritalina. Nós fizemos um teste rápido com ritalina, com reativo de Marquis. Anorexígenos, como anfepramona, femproporex. Eles eram usados com as duas atribuições, vamos dizer assim, dois objetivos. Primeiro, como anorexígeno mesmo para emagrecimento, de forma abusiva, né, sem prescrição. E segundo, também eram feito uso junto com bebida alcoólica em festas, em raves, em baladas, aí, para ter o efeito de anfetamina mesmo, estimulante do sistema nervoso central. Metanfetamina, né, tem diversos nomes aí, speed, ice, e o MDMA, que é o êxtase. Todos são da classe das anfetaminas. A via de uso geralmente é de uso oral, né, sublingual, ou oral mesmo, né, ingestão. Pode ser também intravenosa ou também fumada, inalada, pura ou misturada a outras drogas. O mecanismo de ação é o bloqueio da recaptação de catecolaminas. Então, inibe a recaptação das catecolaminas, fazendo com que elas fiquem mais tempo na sinapse e promovam o efeito estimulante. O quadro clínico é síndrome adrenética prolongada, com ilusão, paranoia, taquicardia e hipertensão, hipertermia e a diaforese, a sudorese, né? Hiperreflexia, midríase, convulsões, coma, podendo ocorrer também aquele efeito de rabdomiólise no sistema urinário. Diagnóstico: histórico, exame físico e exame toxicológico na busca da cromatografia em camada delgálica positiva. Tratamento: descontaminação gastrointestinal, quando indicado, né? Quando ainda está, né? Quando dá para fazer a lavagem. Tratamento sintomático e suportivo, similar ao da intoxicação pela cocaína também, é uma substância estimulante. A acidificação urinária pode ser útil, né? Mas é contraindicada na presença da rabdomiólise, né? Porque você já vai ter uma lesão no sistema urinário, principalmente no rim, né? Com a rabdomiólise. Então, a acidificação da urina não vai promover, na verdade, vai promover um outro dano secundário, né? Por que a acidificação da urina? Para aumentar a excreção. Mas, como eu disse, quando já tem a presença aí da rabdomiólise, você já tem um quadro clínico de deficiência do sistema renal e urinário. Atenção para hipertermia, né, rabdomiólise, aparelho cardiovascular, com acidente vascular cerebral e infarto agudo do miocárdio. Beleza? Essas são as drogas estimulantes. A anfetamina e os alcaloides, como a cocaína. Beleza? Então, nós teremos também os depressores do sistema nervoso central, também são utilizados como droga de abuso, né? Ok? Dúvidas até aqui? Não? Então, opiáceos e opioides, classificação aí, opiáceos naturais, são derivados do ópio, que não sofreram modificação nenhuma, como ópio, pó de ópio, morfina, codeína, tintura de láudano, né, que é o ópio da maneira mais antiga, que era utilizada aí, né, sem ser diretamente o ópio, né, a primeira forma, vamos dizer, medicinal, né, que foi preparada aí, que é a tintura de ópio, né, que é a tintura de láudano, um fitoterápico, né, opiáceos semissintéticos, resultante de modificações parciais, como a heroína, que é uma, né, produto de hemissíntese, a partir da molécula da morfina, ela foi alterada laboratorialmente, né, intencionalmente, mexendo ali nos radicais até se transformar na droga mais potente, que é a heroína.
Opiáceos sintéticos ou opioides, né? Os opiáceos são os naturais, os opioides são os sintéticos, como metadona, fentanil, zipeprol, são utilizados em procedimentos cirúrgicos, né? Como fentanila, ou como analgésicos que agem diretamente sobre o centro da dor, no sistema nervoso central, mas são produzidos em laboratórios, através da química farmacêutica que foram desenvolvidos, né? Toxicocinética, início de ação 10 minutos via venosa, 10 a 15 minutos após o uso nasal, 30 a 45 minutos por via intramuscular. O mais comum é a utilização inalado, fumando, né? Fuma-se o ópio fumado. A heroína e a morfina elas são injetadas por via endovenosa, para efeito imediato, mas existe também a aplicação intramuscular. Observem que o início de ação, obviamente, vai depender da absorção do sítio de aplicação, da via de administração. Metabolismo essencialmente pelo fígado, criando derivados inativos. Então, uma metabolização hepática inativa à droga. E alguns são, como são lipossolúveis, eles são armazenados no tecido gorduroso, né, como propoxifeno, fentanil e outros derivados da morfina. Excreção renal. Quadro clínico tem uma tríade clássica de miose, depressão respiratória e coma. Né? Hipotensão, ou hipertermia, bradicardia com edema pulmonar e crises epiléticas. Diagnóstico laboratorial, cromatografia em camada delgada de sílica, dando resultado positivo. Tratamento de descontaminação gastrointestinal quando cabível, normalmente não é o comum, normalmente ela é injetada. E aí o tratamento, então, é por um antídoto chamado naloxona. Naloxona é o tratamento, né, em caso de depressão do sistema nervoso central ou insuficiência respiratória, utiliza a naloxona. A naloxona ela é usada em centros cirúrgicos, quando o paciente faz uso de morfina para um procedimento, e depois para ele retornar, ou quando se perde o controle, né, tem uma insuficiência respiratória devido à morfina que é utilizada no centro cirúrgico, ou quando a pessoa chega também no hospital com intoxicação, né, com um quadro como a gente está vendo aqui. Assistência respiratória e suporte hemodinâmico são também necessários. O problema maior é a síndrome de abstinência, por quê? Como você está dando, como o usuário está dando para o seu organismo um potente analgésico, o organismo para de produzir aqueles analgésicos que normalmente são produzidos em pequenas quantidades, em doses menores, para que a gente não sinta dor, né, em processos mais simples, né, para que a gente sinta dor quando realmente for uma dor considerável, necessária, que represente alguma coisa, né, um sinal, algum sintoma. Mas o organismo produz analgésicos naturais, endógenos. Como você está fornecendo sempre um analgésico muito potente, o organismo para de produzir. E aí, quando se dá a abstinência, quando você tira a droga, o seu organismo não tem analgésicos naturais endógenos produzidos e a pessoa sente dores lancinantes, né, por pequenos movimentos, pequenos esforços. Então, isso faz com que a pessoa gere uma grande dependência da droga. Quadro clínico semelhante a uma gripe severa, dilatação da pupila, rinorreia, espirro, lacrimejamento, piloereção, bocejo, anorexia, vômito, diarreia, pesado, né? Não causa convulsões nem delírio. E o início depende muito da minha vida da droga. Por exemplo, a heroína, pico em 36 a 72 horas até 7 a 10 dias. A metadona, de 72 a 96 horas até 14 dias. O tratamento é com opioide de longa duração, como metadona e buprenorfina, com diminuição gradativa da dose, que é o que a gente chama de desmame. Então, não se tira imediatamente a droga, mas vai desmamando lentamente até o organismo não precisar mais. E também com clonidina, é também uma opção. Beleza? O etanol, conhecido de todos nós aí, uma das drogas mais discutidas em toxicologia social, apesar de ser uma droga lícita, e amplamente difundida no mundo todo, né? O etanol é uma substância altamente
impactante na sociedade e na saúde das pessoas, na saúde pública de uma forma geral. Doses tóxicas muito variáveis, dependendo da tolerância do indivíduo, da constância de uso e do uso concomitante com outros fármacos também. Então, toxicocinética, absorção é 20% no estômago, 80% no intestino delgado. Pico plasmático de 30 a 90 minutos, atravessa a barreira hematocefálica, age no sistema nervoso central, atravessa a placentária, causa danos no feto. Metabolização hepática, a gente sabe disso, forma acetaldeído, que vai gerar, com o tempo, a necrose, vai gerar a cirrose hepática. Desidrogenase alcoólica e a catalase, né, sistema oxidativo mitocondrial. O quadro clínico depende do nível sérico e da tolerância do paciente, mas a alcoolemia de 5 a 150 miligramas por decilitro gera verborragia, reflexos diminuídos, visão borrada, excitação ou depressão mental. É a primeira etapa. Né? Tomou umazinha ali, né? Uma cervejinha ali, né? Quantidade menor de álcool, mas que chega a causar algum efeito aí, como diminuição de reflexo, ou, né, falar demais, né? Aquela bêbado enjoado. 150 a 300 miligramas por decilitro, aí já começa a confusão, ataxia, hipoglicemia, de 300 a 500 em coordenação, torpor, hipotermia, hipoglicemia, convulsões. E aí, acima de 500, coma como alcoólico. Falência respiratória, falência circulatória e até óbito. Não é o mais comum nem o mais preocupante, né, pessoal? O risco maior do álcool é o efeito prolongado e continuado, né? É o uso crônico da substância, levando a hipertensão arterial, problemas aí de diabetes, cirrose hepática. Diagnóstico laboratorial inespecífico, hemograma, ionograma, né? Cálcio, magnésio sérico. Hipoglicemia, né? A partir do teste de glicemia, ureia, creatinina, gasometria mais pH, para observação de acidose, raio-x de tórax, para ver aí broncoaspiração, arritmias no eletrocardiograma e TGO, TGP, porque, né? Gama GT, TGO e TGP, porque é o efeito que dá sobre o fígado devido ao metabolismo, à sobrecarga hepática. Diagnóstico laboratorial é a dosagem sérica, feita em 5 ml de sangue, tubo com heparina, fazendo asepsia, né, com água e sabão. Diagnóstico diferencial, outras intoxicações como metanol, polietileno glicol, outros depressores do sistema nervoso central, né? Tem que se fazer essa diferenciação entre os diagnósticos, mas nós temos hipoglicemia, encefalopatia hepática, AVC, estado pós-convulsivo, síndrome de abstinência, tudo isso relacionado à utilização do etanol. O metanol é mais tóxico, bem mais tóxico, causa também principalmente problemas oculares, na visão. O metanol nós temos aí náuseas, vômitos, cefaleia, tontura, sonolência, melhora temporária por um período de 12 a 24 horas, mas retorno com vômitos, mal-estar e os problemas oculares, né, como diplopia, diminuição dos campos visuais, midríase, evoluindo aí para agitação e convulsões e morte, insuficiência renal e hepática. Tratamento: assistência respiratória e oxigênio, lavagem gástrica em caso de ingestão recente, que ainda dá tempo, né, porque senão já foi absorvido e de grande quantidade. O carvão ativo não é eficiente e pode ser usado em associação com outros agentes tóxicos. Não induzir vômito, por causa do risco de broncoaspiração. Em crianças, prevenir hipoglicemia, né, com soro glicosado 25%. Tiamina, previne encefalopatia. Hipoglicemia é tratada com glicose, todo mundo sabe que né, o cachaçado é tratado com glicose IV. Convulsão, diazepam ou lorazepam. E choque, desidratação e acidose, soluções isotônicas de cloreto ou bicarbonato de sódio. A síndrome de abstinência também é muito clássica, né? Similar a de outros sedativos hipnóticos. De 12 a 72 horas após a modificação do consumo, redução da frequência e da quantidade, aparecem aí as náuseas, debilidade, ansiedade, transtorno do sono, tremores, que são ligados à síndrome de abstinência. Abstinência, tá, pessoal? Está escrito errado aí. Em grandes dependentes, vômito, cãibras, tremores, ansiedade, alucinações, chamadas de alucinação alcoólica, crises convulsivas. Em fase mais avançada, perda de consciência, falência cardiovascular, até, né, levar aí a pessoa a beber novamente.
Então, também é um tratamento complicado, difícil de se fazer. Tratamento da síndrome de abstinência com agonistas GABA, né? Benzodiazepínicos de longa duração, como diazepam, clordiazepóxito, barbitúricos, em casos refratários, né? Carbamazepina, propanolol, clonidina, corrigir fluidos, eletrólitos, deficiência de nutrientes, infecções, manter o paciente em lugar seguro, calmo, evitando os estímulos, né? Beleza, pessoal? Vou parar por aqui, porque nós temos ainda que ver substâncias voláteis, inalantes, solventes, perturbadores da atividade do sistema nervoso central, como maconha, êxtase, ketamina, LSD, anticolinérgicos, ok? Para a gente encerrar a nossa toxicologia social. Ok? Beleza? Alguma dúvida? Não? Então, aguardo vocês. Como vocês, né, já avisei, amanhã não teremos aula prática. Aguardo vocês aí na semana que vem, na sexta-feira, na Química Farmacêutica. Tá joia? Valeu, pessoal. Grande abraço aí. Tchau, tchau.